E esse é o ano de portas abertas, esse é o ano de restituição. O tema eu quero ler para você que está lá em Jó 42:10. Eu quero ler para você. Nós vamos em cima de Jó e de outros exemplos da palavra de Deus falar sobre isso, sobre a porta da restituição. Olha só o que fala: mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Aleluia, irmãos. Eu não vou contar toda a história de Jó aqui, mas Jó, ele foi alguém que sofreu nessa vida, irmão. Jó era alguém que era rico, Jó era alguém que tinha uma família, Jó alguém que tinha filhos, Jó alguém que realmente tinha saúde, Jó era alguém abençoado. Mas a palavra de Deus diz que a vida de Jó, ele passou por muitas circunstâncias. E Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu o seu dinheiro, Jó, ele perdeu os seus filhos, Jó, ele perdeu tudo. Ele chegou na vida dele, no final da vida dele, que ele tinha perdido tudo. A esposa tinha se virado contra Jó. Ela mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Ou seja, ela está dizendo: morre, pai, eu não te quero mais. Então Jó tinha perdido tudo. Mas interessante que chegou um momento que Deus, o quê? Mudou a vida de Jó, mudou a sorte de Jó, abriu uma porta de restauração para Jó. E a palavra de Deus diz que Jó, ele recebeu tudo em dobro, irmão. Aleluia, isso é o poderoso. Jó foi abençoado tremendamente, irmão. Sabe que eu creio que restauração, restituição, ela é algo que o Senhor devolve para aquilo que nós perdemos. Restituição é isso, algo que você perdeu, algo que você quebrou na sua vida. Deus deseja restaurar algo na sua vida hoje. Eu creio que nessa noite é uma noite profética, irmão. Você que é profeta aqui, irmão, deixa o Espírito te usar hoje, que Deus vai liberar. Eu creio, Deus estava falando com o Senhor hoje. Eu creio que nessa noite é uma noite de uma porta aberta de restauração, de restituição. Mas vai ser chave na vida de muitos irmãos aqui, porque Deus quer restituir algo na sua vida. De repente, tantas coisas que você já perdeu, tempo com a sua família. De repente, lá na sua infância, você não teve uma história com a sua família, não teve uma história com seus pais, e até hoje você vive com trauma. De repente, você perdeu algo, perdeu o seu propósito, perdeu os seus sonhos. De repente, hoje você está aqui e você tinha uma palavra de Deus, mas você descartou, você perdeu isso. De repente, você tem perdido hoje a sua família. De repente, você está em processo de separação. De repente você perdeu um bem, uma casa, alguma situação na sua vida que você perdeu. De repente você passou por muitos traumas. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é ladrão, irmãos. Ele vem somente para roubar e destruir. E no decorrer da nossa vida, muitas das vezes nós perdemos algo. Tenho conversado lá esses dias com uma menina, ela vai na sala das crianças, e toda reunião ela já chega chorando, irmãos. E ela viu muitas coisas dentro da casa dela, juntamente com a família dela. O pai dela batia na mãe. Ela perdeu toda a infância dela, vendo tragédia dentro de casa, vendo a família sendo destruída. E agora ela está indo na vida céu. É um tempo de restituição na vida dela. Eu não sei o que você pode ter perdido durante esses anos. Eu não sei o que você perdeu. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui desacreditado naquilo que Deus tem para a sua vida, desacreditado que o Senhor te deu um propósito, Ele te deu um chamado. Eu quero dizer para você, essa noite é uma noite que Deus vai abrir uma porta de restituição, de restauração. Deus vai restaurar sobre a sua vida, irmão. Eu creio nisso. Sabe que é algo tão poderoso que não há nada quebrado que Deus não possa restaurar, irmão. Não há nada que possa ser destruído na sua vida que Deus não possa restaurar. Deus é poderoso para restaurar qualquer situação que você tenha perdido. Mas Márcio, a minha infância foi difícil. Márcio, eu fui abusado, eu não quero casar porque eu fui abusado, eu não tenho mais prazer de casar. Eu quero dizer para você, Deus vai restaurar o desejo novo no seu coração. Deus vai restaurar algo na sua vida nesse lugar. E diante de muitos traumas, é interessante que quando as pessoas sofrem muitos traumas, o que elas pensam? Que não tem mais jeito. Eu fico pensando sobre Jó, ele chegando diante de tudo aquilo que ele passou, perdeu os filhos, perdeu saúde, amizade,
minha esposa, e ele olhando para ele, estava enfermo. Eu cheguei no fundo do poço, não tem mais o que fazer, eu estou estraçalhado, eu estou quebrado. Às vezes é assim somos nós, irmãos. De repente assim foi a sua história, até você chegar na vida da igreja. De repente assim tem sido a sua história hoje em relação ao chamado de Deus para a sua vida. Você pensa, não vai ter mais jeito. De repente seu casamento foi tantas vezes, Márcio, agora de novo, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que é poderoso para restituir. Existe um Deus que é poderoso para restaurar e abrir uma porta de restauração, de você ter de novo intimidade com seu pai. Eu vivo isso lá com a minha esposa, a Liz. Ela teve muitas dificuldades com o pai dela, ela não teve uma história com o pai dela, e hoje Deus está restaurando. De repente essa é a sua história também. Você não teve intimidade com a sua mãe, de repente você não teve intimidade com a sua família, mas Deus é poderoso para restaurar. Mas Márcio, já foram muitos anos, eu já estou aqui com 50, mas Deus é poderoso para restaurar e fazer que aconteça algo muito melhor ainda. E eu creio que nessa noite Deus vai abrir uma porta de restauração na sua vida, irmãos. Aleluia, irmãos. Você pode dar um amém? Aleluia. Eu creio, irmãos, que nessa noite Deus é algo profético aqui nesse lugar. Vai abrir uma grande porta sobre a sua vida, para você viver a restituição, para você viver a restauração da sua vida. De repente você tem clamado isso por anos. Hoje chegou o dia, amém, irmãos, de você desfrutar dessa verdade. E eu quero compartilhar algumas verdades a respeito de restauração, irmão. A respeito de restauração. E quando eu falo restauração, eu falo em todas as áreas. De repente a sua área financeira, de repente a sua saúde hoje, que você precisa de restauração. Márcio, eu estou enfermo. Deus quer abrir uma porta de restauração, restaurar a sua saúde. Ele não vai só curar você, irmão, Ele vai te dar muito vigor, muita saúde. Ele vai restaurar o seu ânimo. A minha esposa falou algo para mim esses dias. Ô Márcio, tu vai fazer 40 anos e tu tá com vigor aí, Márcio. Tu tá correndo, tu não para de trabalhar, tu não para, tu quer fazer tudo. Dorme meia-noite. Eu digo, aleluia. E vai só aumentar, porque quanto mais os anos se passam, mais eu tenho Jesus, mais Ele vai me dar vigor. Não vai ser a idade que vai me parar, porque eu tenho um Deus que vai me fortalecer a cada ano que vem, irmão. A cada ano que eu vou tendo, 41, 42. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, de repente é uma situação que você precisa de restauração. De repente a sua alegria, você precisa restaurar a alegria, irmão. Quanto tempo você não dá aquela risada, que as pessoas não olham para você, você chega no serviço cabisbaixo, chega na cela lá sempre mal-humorado. Hoje é dia de restaurar, irmão, voltar a alegria. Não importa o que você passou, o importante é que nessa noite Deus está abrindo uma porta de restituição, de restauração sobre a sua vida. Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar para você: Deus tem prazer em restaurar. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 3. Olha só o que fala a palavra de Deus. Jeremias 3, do versículo, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale. Não, desculpa, irmãos, eu errei aqui o texto. É Jeremias 3, do 6, Jeremias 33, aleluia, 6 em diante, amém, irmão? Jeremias 33, 6 em diante. Olha só o que fala de 6 em diante: eis que eu farei vir sobre eles saúde, cura e curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. Uau, aleluia. E olha só, eu quero passar lá para o verso 9. Então o Senhor está falando aqui, Ele está dando uma direção para Jeremias. O Senhor está dizendo algo sobre o povo de Deus. Então o que Ele está falando? Que vai vir sobre eles saúde, cura. Ele está restaurando o povo. Então o povo estava cativo e Deus estava restaurando. Mas olha só o que fala no verso 9, que isso que é mais poderoso, que fala o seguinte: isso será para mim um nome de alegria e louvor. O Senhor está falando para Jeremias aqui que Ele ia restaurar aquele povo que estava cativo, que Ele ia trazer alegria. Então o povo era escravo, eram doentes. Ele ia trazer paz, Ele ia trazer alegria, Ele ia trazer saúde para aquelas pessoas. Mas o mais interessante é que no verso 9 Ele diz para Jeremias:
que será um nome de alegria, ou seja, eu me alegro em restaurar. O Senhor está dizendo aqui, é Ele que está dizendo aqui, não sou eu. O Senhor está dizendo que eu tenho prazer em trazer restauração para o meu povo. Eu tenho prazer em restituir. Eu tenho prazer em trazer ao meu povo saúde, alegria. Sabe o que? A primeira coisa que eu vejo aqui em relação à porta da restituição, que Deus tem prazer em restaurar, irmão. Deus tem prazer em restaurar a sua vida. Muitas pessoas pensam, você vai ver aí agora as notícias, muitos vão dizer que é Deus. Muitos vão dizer que é Deus que está colocando sobre o povo gaúcho condenação. Mas eu quero dizer algo para você. Deus está dizendo aqui que Ele tem prazer em restaurar, que Ele tem prazer em abençoar. O nosso Deus não é um Deus que quer destruir a sua vida, não é um Deus que quer quebrar a sua vida, que quer que você venha passar por ruínas. Não, o nosso Deus tem prazer, mesmo que você sofreu traumas, que não foi a vontade de Deus, que foi circunstâncias, ou foi muitas vezes o diabo colocando as mãos. Deus, Ele tem prazer agora em restituir algo na sua vida. O nosso Deus, Ele tem prazer em trazer restituição sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua história, sobre o seu chamado. Então eu fico pensando algo. Vamos dizer que Deus tem um chamado para a vida do Jorge, mas passou pelos os anos, e esse chamado foi esfriando na vida do Jorge, por algumas circunstâncias. E aí eu fico pensando, o Jorge fica pensando, é a vontade de Deus que eu não sinta mais prazer de servi-lo. Mas foi o próprio Deus que deu uma palavra para ele. Foi o próprio Deus que chamou o Jorge. E agora esse mesmo Deus está esfriando o Jorge. Está errado, irmãos. O nosso Deus tem prazer de restituir. O nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Essa é a vontade dele. Quero dizer algo para você. Deus, Ele luta sempre pelos seus, irmãos. Deus, Ele luta por você. Mesmo que você não perceba, Deus está por você, irmão. Deus está por você. Mesmo se a porta se fechar, Deus está por você. Você está entendendo? Ou seja, esse é o ano de portas abertas, mas também pode ser o ano de portas fechadas. Mas o propósito aqui é que Deus, Ele é por você, fechando ou abrindo portas. Ele quer te abençoar. Olha para esse irmão que está do seu lado, bonitão aí, e diga: irmão, Deus quer te abençoar, irmão. Agora dá um amém para ele, irmão. Aleluia. Esse é o prazer de Deus, irmãos. Esse é o prazer de Deus. Deus é um Deus de restituição. Lá em Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus não é que você passe por traumas. A vontade de Deus não é que você se separe. A vontade de Deus não é que você não tenha relacionamento com os irmãos, que você esteja magoado com os irmãos. A vontade de Deus não é que você tenha um relacionamento com seus pais errado. A vontade de Deus não é que você tenha relacionamentos errados com a sua esposa. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Então se você está de mal, está com relacionamento errado com o seu irmão, você acha isso é bom, irmão? Você acha isso agradável? Você está birrento com os irmãos, ir para a cela e não cumprimentar ninguém? Ou seja, não é a vontade de Deus. Você perdeu uma casa, você acha que isso é bom? Meu primo, essa palavra aqui, ontem eu estava estudando e estava ministrando na vida do meu primo, porque ele mora lá em Cachoeirinha, uma daquelas cidades lá, e a casa dele foi completamente inundada. Glória a Deus que todos, né, meus primos, todos se salvaram, né, também, mas a casa, eu botei no grupo lá, foi completamente inundada, né. Mas eu pude, estudando a palavra, podendo falar isso para ele, que o meu Deus, um Deus pode restituir sobre a vida dele, que nesse tempo, mesmo ele estando passando por circunstâncias difíceis, ele pode ver uma porta de restauração na sua vida. Eu creio isso sobre a sua vida, sobre a minha vida também, irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Deus tem prazer. Você vê isso desde o início, desde o princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, o que fala? Deus criou eles para ter comunhão com Deus. Mas aí fala que Adão e Eva pecaram, e eles foram separados de ter comunhão com o Senhor. E aí o que Deus fez? Deus começou a trilhar um plano, irmãos. Deus foi lá restaurar. Já no início Deus já foi lá. Então você vai ver por anos histórias. Noé, a arca foi construída para quê? Restauração.
Então o povo estava em pecado, agora Deus queria restaurar o relacionamento, a comunhão. A cruz, Cristo morreu na cruz para quê, irmão? Para que eu e você venhamos ter relacionamento com Deus, nos tornasse filhos de Deus. Porque a vontade de Deus sempre foi restaurar. Deus deseja restaurar algo na sua vida hoje, irmãos. Deus deseja abrir uma porta de restituição sobre a sua vida. Aleluia, irmãos. Porque essa é a vontade de Deus. E Ele se alegra em ver você restituído. Ele se alegra ver um casamento restaurado. Ele se alegra ver uma comunhão de um pai e um filho ser restaurado. Ele se alegra ver irmãos andando juntos, alegres, tendo comunhão. Deus se alegra com isso, irmãos. Essa é a vontade dele. Ele tem prazer em restaurar a sua vida. Aleluia. Mas segunda coisa que nós vemos, você precisa enxergar a restauração. Eu não vou ler todo o texto, mas lá em Ezequiel 37, é algo tão interessante. Deus pegou esse profeta aqui, e Deus levou ele pelo Espírito a andar pelo meio do vale de ossos secos. A palavra de Deus diz que esse profeta, ele andou em derredor e viu aqueles vales, e viu aquela situação de ruína, e viu que algo estava destruído, e viu aqueles ossos. E aí quando ele viu, o Senhor falou algo para ele: olha aí, você está vendo esse vale? Agora me diz uma coisa, você acha que esse vale pode se tornar em vida de novo? O Senhor fez essa pergunta para ele. Ele já tinha visto toda a circunstância, ele já tinha visto toda a ruína. Aí ele fala algo para o Senhor: o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor sabe. E algo me chamou a atenção nesse versículo, porque quando ele fala que o Senhor, a primeira palavra que ele fala, ele diz: Senhor é soberano. Ele vê o Senhor, ele vê a grandeza do Senhor, ele vê o poder do Senhor. Ele enxergou algo muito superior àquele vale, algo muito superior àquela situação. Sabe o que ele enxergou? O Senhor. Ele enxergou um Deus que é poderoso para restaurar, um Deus que é poderoso para transformar uma ruína em um exército, porque foi isso que aconteceu. Aí a palavra de Deus fala que o Senhor fala para ele: profeta, então começa a profetizar. E o profeta começou a profetizar sobre aqueles ossos. Assim diz o Senhor, ou seja, assim é a palavra de Deus. Você tem uma palavra sobre o teu casamento, irmão? Você tem uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua família? Você tem uma palavra sobre você? Então eu quero dizer para você: assim diz o Senhor, vai ressuscitar, vai trazer vida, vai trazer encargo de novo, vai trazer paixão de novo. Você tem uma palavra de saúde sobre a sua vida? Então você vai ser curado, o Senhor vai restaurar. É isso que aconteceu. Mas o mais poderoso, que não foi Deus que profetizou, irmão. Sabe quem é que profetizou sobre aquele vale? Foi o profeta. Ele começou: assim diz o Senhor, haja vida. Ou seja, você precisa enxergar a restauração da sua casa. Você precisa enxergar as promessas de Deus para a sua vida, irmão. Você precisa enxergar aquilo que Deus te deu. E aí quando você enxerga, é um olhar de fé. Você profetiza também. Aí você começa a declarar: eu vou ser um líder, eu vou ser um pastor, a minha família vai servir ao Senhor, a minha família vai ser restaurada, eu vou ter um filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque aí você enxerga o poder de Deus, você enxerga a palavra que Deus te deu, e você começa a profetizar. E aí quando você começa a profetizar, a vida é gerada, o poder de Deus é manifestado. Aleluia, irmãos. Você precisa ter a visão da restauração na sua vida. Você precisa enxergar a sua casa restaurada. Você precisa enxergar os sonhos de Deus para a sua vida, irmão. Estava conversando com o irmão, eles estavam motivados aqui fazer os moletões da rede dos jovens. Aí o Lucas estava falando, conversando com o pastor: nós botamos a mãozinha, não botamos porque nós não temos rede ainda, né? Nós tínhamos a rede, no final não temos a rede ainda dos jovens. Eu quero dizer para os irmãos que são jovens, o Senhor vai restituir essa rede de uma forma muito mais poderosa, irmão. Deus vai restituir aqui algo poderoso. A rede de jovens aqui do Radicais Livres vai ser reconhecida aqui por muitos jovens da cidade. Vão vir jovens para cá, irmãos, atrás dessa rede. Deus vai restituir, Deus vai trazer. Aleluia. Os jovens podem dar um amém? Aleluia, irmãos. Mas você tem que ver, você tem que crer.
Você já tem que ver vocês lá na praça. Você já tem que ver você no ginásio, com vários jovens adorando os radicais, de uma banda vindo tocar, aleluia, glória a Deus, de você ministrando lá. Você precisa enxergar isso, irmão. Você precisa ver isso. É quando você vê, você profetiza, você declara, você começa a ministrar. Deus estava falando comigo ali, existem muitos irmãos aqui que já lideraram. Mas eu quero dizer para você, Deus vai abrir uma porta de restauração sobre você, irmão. Você vai liderar de novo, e a sua liderança vai ser uma bênção, porque Deus tem isso para nós. Mas isso é uma postura de fé. Você precisa crer nisso, irmão. Então enxergue o seu casamento restaurado, enxergue a sua família restaurada. Às vezes, irmãos, nós estamos casados. Eu quero dizer isso para você. Deus estava falando isso comigo hoje. Às vezes tem irmãos que estão casados, mas não tem restauração. Mas Deus quer restaurar o seu relacionamento com a sua esposa. Deus quer restaurar o relacionamento. Não é estar só no mesmo ambiente, é viver um casamento de acordo com a vontade de Deus, que é bom, perfeito e agradável. O seu casamento vai ser agradável, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas fala mais também, terceiro, a restauração vai exigir perseverança da sua vida. Irmãos, toda restauração vai exigir que você persevere. A restauração exige tempo, irmãos. Revelação, você vê algo restaurado, vai gerar tempo. Há um trabalhar de Deus, há um trabalhar. Então você não reconstrói algo que foi desmanchado do dia para a noite. Existe tempo para ser restaurado, existe tempo para Deus trabalhar, existe tempo para Deus fazer. Mas sabe por que muitos não vivem a restauração? Porque eles desistem antes. Eles não têm paciência de viver o propósito de Deus, o processo de Deus. Você precisa crer no processo de Deus, irmãos. Restauração vai exigir perseverança de você. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas é grande, você pode ler depois. Lá em Neemias 1, nós vemos algo tão poderoso, Neemias aqui, onde Neemias, ele era um copeiro do rei, e ele pergunta para um dos seus irmãos a respeito do seu povo. Ele não estava juntamente com o seu povo, e ele pergunta: como está o meu povo? Como estão meus irmãos? Aí o seu irmão fala para ele: olha só, lá o povo está cativo, estão enfermos, os muros estão quebrados, estão em ruínas, queimados. Ou seja, havia uma destruição lá. E eu vejo 3 atitudes de Neemias aqui que ele faz. A primeira delas, diz que quando ele ouviu essa notícia, ele sentou e chorou. Depois diz que ele reclamou. E a terceira atitude diz que ele orou e jejuou. Aí Deus estava falando comigo a respeito disso, que a primeira atitude dele, muitas vezes nós temos, diante de uma situação de ruína, diante de uma situação que acontece na sua vida, nós sentamos e choramos. Mas chorar não vai trazer restauração sobre a sua vida, irmão. Você ficar chorando não vai trazer. Claro que existe sentimento. Depende de uma separação. Quem já se separou sabe. Eu já me separei, fiquei 4 anos separado. Eu sei disso. Existe, você vai chorar, mas isso não vai trazer restauração. Existe também você ficar lamentando: quem foi que errou? Fui eu ou fui ela? Ai, quem foi que errou? Foi o meu pai ou fui eu? Também não vai trazer restauração. Foi o irmão que falhou ou fui eu que falhei? Também não vai trazer restauração. Mas a próxima postura, isso é interessante, que Neemias, o que? Ele orou, irmão. Ele buscou a Deus. Aleluia. Ou seja, ele foi para o lugar certo. Mas eu quero dizer, existe um processo, irmão, para a restauração. Então a minha vida, muitos olham para o meu casamento e eles veem que o meu casamento foi restaurado. Mas eu quero dizer para você, meu casamento não foi restaurado no dia que nós viemos para a vida da igreja. Meu casamento está sendo restaurado até hoje, irmãos. Porque quando nós viemos para a vida da igreja, nós tínhamos 4 anos separados. Ficamos 4 anos longe um do outro. Aí você acha que nós entramos no prédio e já se olhamos e diz: meu bem, está tudo mil maravilhas. Não foi, irmãos. Começou um processo de nós orarmos juntos, um processo de nós vir para o encontro de casais, um processo de nós buscarmos a Deus juntos, um processo de nós ir para o encontro, um processo de nós nos perdoarmos, um processo de nós aceitarmos os erros, as falhas um do outro. E quanto mais foi indo o processo, Deus foi trabalhando na nossa vida.
E conforme Deus foi trabalhando, a intimidade foi voltando, o amor foi crescendo, o amor foi voltando. E hoje nós temos vivido uma restauração sobre o nosso casamento. Mas no começo não foi assim, irmãos. Nós tivemos que perseverar. Quantas vezes, está o pastor aqui, nós chamamos o pastor: eu vou me separar, pastor. Tempo do antes, quantas vezes nós chamamos ele? Não dá certo, não vai dar, não tem, ela não dá mais. Quantas vezes? Mas foi um processo de restauração. Interessante, quando eu falei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, antes, a palavra de Deus diz o seguinte: que nós devemos não nos conformar. Sabe o que é não nos conformar, irmão? Você não deve aceitar a sua família ficar em ruína. Você não deve aceitar viver os padrões desse mundo. Você não deve aceitar. Você tem que orar. Você não tem que ficar sentado chorando, nem se lamentando. Você tem que orar. E você tem que perseverar, irmão. Perseverar em oração. Perseverar buscando a Deus. Vou dar um exemplo para você, bem claro. Vamos dizer que os irmãos, eles precisam se perdoar. Aí eles estão magoados um com o outro. E aí eles decidem pedir perdão para o outro. O perdão é uma decisão, irmãos. Você decide perdoar. Você não perdoa por aquilo que você está sentindo. Mas agora muitas vezes o relacionamento, você seguir andando junto, você lá fazer o churrasco junto, aí muitas vezes o seu ego vai espenear um pouquinho, né? Mas existe um processo. Você começa a orar por essa pessoa, você começa a ter mais intimidade, convida ela para ir na sua casa jantar. As primeiras vezes é estranho, irmão. A primeira vez é estranho, porque o seu ego está assim: pô, foi ela que fez, ou ele que fez por mim. Mas conforme você vai tendo intimidade, conforme o processo vai andando, você vai perceber que automaticamente o relacionamento foi restaurado. E você está com aquele irmão ou com a sua esposa, mil maravilhas. Por quê? Porque houve um processo. Mas restauração exige que você persevere, irmão. Toda a restauração de Deus, se você não perseverar, não vai restaurar, irmão. Não vai restaurar. Deus deseja restaurar, mas você precisa perseverar. É um processo de Deus sobre a sua vida. Não desista, irmão. Não desista da restauração, da restituição. Não desista dos sonhos de Deus. Eu tenho a palavra de Deus, o Cláudio está falando isso para mim esses dias. Márcio, tu vai sair do aluguel, mas Deus vai restituir a tua casa. Alguns irmãos aqui, alguns irmãos não sabem, mas eu perdi uma casa. Não foi que nem esses irmãos da calamidade aí estão passando, né? Mas eu perdi. É algo difícil, irmão. Em poucos minutos você não tem uma casa. Você perder. Mas naquele mesmo dia Deus me deu uma palavra que Ele ia restituir. E Ele vai. Já passou alguns anos, mas eu creio, está próximo. Está próximo. Deus vai restituir. Porque o meu Deus é um Deus que restitui tudo, irmãos. Ele restitui tudo. Irmãos, sabe, Deus não restaurou só o meu casamento, irmãos. Deus restaurou muito mais do que isso. Deus restaurou minha posição como pai. Deus restaurou a minha intimidade com a minha família, com a minha mãe, o meu relacionamento com a minha família. Eu nunca tinha dito para minha mãe que amava ela, irmãos. Se tem algo hoje que às vezes eu sinto, é que eu não tive essa oportunidade de falar isso para meu pai. Antes de me converter, meu pai faleceu. Eu nunca falei para ele que eu amava ele. Não tive essa oportunidade. Hoje eu estou tendo com a minha mãe, com meus irmãos. Deus restaurou. Há 2 semanas atrás, irmãos, eu me acordei domingo pela manhã, olhei no meu celular, tinha várias mensagens do meu irmão. Aí a Liz estava do lado, eu achei: ué, aconteceu alguma coisa? Alguém conhece meu irmão que sabe que ele é fechado, né? Eu dormia no mesmo quarto com meu irmão por anos, irmãos, e a gente não se falava. Por anos, e a gente não se falava. E meu irmão é fechadão. Aí eu disse para Liz: aconteceu alguma coisa. Aí comecei a escutar aqueles áudios ali, irmãos. E aí ele tinha saído do culto. E nesse culto foi uma palavra de perdão. E ele estava mandando uma mensagem para mim, me pedindo perdão. E aí ele começou a falar de uma situação que um dia ele me agrediu, que ele estava drogado, eu nem me lembrava mais. E ele disse que por anos, até aquele dia, ele sonhava, ele não dormia, porque ele tinha me agredido.
E ele disse que ele carregava isso por anos. Meu irmão tem 48 anos, irmãos. Isso aconteceu, eu tinha uns 13 anos, mais de 30 anos. Ele carregava essa situação, que eu nem me lembrava mais. E ele me ligou, ele começou a falar ali, chorando, me pedindo perdão, e falando que me amava. Irmãos, Deus não restaurou só o meu casamento, Deus restaurou a minha história, Deus restaurou a minha intimidade com a minha família, Deus restaurou a minha vida com o meu irmão. Por 48 anos eu nunca falamos um para o outro que nós nos amávamos, irmãos. Ou seja, Deus tem restaurado nosso relacionamento de irmãos hoje, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele abriu uma porta de restauração sobre a minha vida e sobre a sua vida também, irmão. Essa é uma noite de você desfrutar de restituição sobre a sua vida, de alguma área da sua vida que foi quebrada, de alguma área da sua vida que você de alguma forma perdeu algo. Deus quer restaurar. Mas por último, a restauração também de Deus é algo novo e muito melhor. Antes de Deus fazer algo no meu casamento, eu carregava uma palavra, Ageu 2:9, que diz o seguinte, eu decorei, irmãos, a glória da segunda casa. Eu tinha ela na primeira Bíblia que eu ganhei, estava lá escrita, marcada. E não foi só marcada, era muito marcada mesmo, marcada com lágrimas, marcada com óleo ungido, marcada com tudo que você pode imaginar, eu marcava ali. A glória da segunda casa será maior que da primeira. Nesse lugar eu te darei paz. Nesse lugar você vai experimentar de muito mais. Deus estava falando aqui para o seu povo. Ele estava reconstruindo o templo. E Deus estava falando para o povo aqui, porque não estava ficando tão bonito como o primeiro. Mas Deus estava falando para o povo aqui que Ele ia trazer muito mais glória, muito mais vida, ia ser muito melhor que o do primeiro. Ou seja, a restituição era algo novo, mas é algo muito melhor, irmão. O que Deus vai fazer na sua vida, a restauração na sua vida, vai ser algo novo, mas muito melhor. Você vai ver o melhor ano da sua vida, você vai ver o melhor tempo do seu casamento, você vai ver o melhor tempo com a sua família, com seus filhos. De repente o diabo tem roubado a intimidade com seus filhos, irmão, mas Deus vai restaurar isso, e vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, porque é isso que o Senhor está falando. É interessante, irmãos, que a lógica natural é que algo que é restaurado é menos valioso. Então quem tem carro aqui, quando você foi comprar o seu carro, tem certeza que uma das coisas que você percebeu, ou geralmente alguém fala, é se o carro não é batido, ou se o carro já não é restaurado. Por quê? Porque se ele é restaurado, se ele já foi batido, se ele foi reconstruído, ele perde o valor do original. Ou certo ou está errado? Porque já foi batido, já foi estragado, agora o original tem mais valor. Diz que nesses dias o carro mais valioso que foi vendido, ele teve um valor de não sei quantos milhões, mas simplesmente ele teve esse valor tão alto, porque ele é um carro totalmente original. Foi o carro mais caro da história, porque era original. Mas eu quero dizer algo para você, isso é a lógica natural. Depende de qual artesão coloca as mãos, porque se é Jesus que restaura, se torna algo novo e algo muito melhor, muito mais valioso. O seu casamento vai ter muito mais valor, porque a glória de Deus vai se manifestar. A sua história vai ter muito mais valor, porque a glória de Deus vai se manifestar. As pessoas vão ver o artesão agindo na sua vida, o Senhor movendo a sua vida. Ou seja, a restauração ela é muito melhor, irmãos. É muito melhor sobre você. Aleluia. Deus tem uma porta de restituição nessa noite sobre a sua vida. Deus quer restaurar algo sobre você nesse lugar. Eu finalizo contando uma história que é verdadeira. Diz que certo homem um dia, ele era colecionador de quadros. Ele comprou uma obra do pintor chamado Picasso, e diz que essa obra ele pagou 70 milhões. Aí teve um dia que outro colecionador viu essa obra, e ele ofereceu algo para aquele rapaz. Olha, eu quero comprar essa obra, eu quero comprar, eu sou apaixonado por quadros, eu quero comprar esse quadro aí que é exclusivo.
Aí diz que ele ofereceu: tudo bem, eu te vendo, mas eu te ofereço por 130 milhões. Aí diz que o cara aceitou. Aí diz que eles foram agora fazer todo o trâmite para papelada, porque era muito dinheiro, irmãos. São 130 milhões. E aí, antes do vendedor entregar a obra, e antes de assinar os papéis, diz que ele inventou de dar uma festa no hotel dele. E aí diz que ele deu uma festa e colocou um quadro, e trouxe muitos convidados para se despedir daquele quadro. E diz que ele sofria de um problema na visão. E diz que ele começou a falar daquele quadro empolgado, e quando ele percebeu, ele deu um tapa no quadro. E diz que aquela tela rasgou, irmãos. Agora, para surpresa de todos, aquele quadro estava rasgado, e o negócio foi desfeito. Ele perdeu um negócio de 130 milhões. E aí, diz que ele procurou o melhor restaurador da época. E aí diz que ele levou diante do restaurante: olha, aqui eu tenho o quadro, e ele rasgou, e agora, o que eu faço? Aí diz que o restaurador olhou para ele e disse o seguinte: olha só, eu vou pegar o teu quadro, e esse quadro vai ficar muito melhor de quando tu colocou nas minhas mãos. Ele vai ser muito mais valioso. E diz que ele restaurou aquele quadro, diz que ele transformou aquele quadro, e diz que o quadro ficou perfeito. Diz que eles chamaram as pessoas lá, os avaliadores, para olhar. Diz que o quadro estava perfeito. Diz que o mesmo cara que desejou comprar voltou lá 5 anos depois. Só que agora o quadro não valia mais 130 milhões. O quadro valia mais de 200 milhões, porque tinha sido restaurado por um melhor restaurador da época. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Quando o Senhor tocar na sua vida, quando você entrar pela sua porta de restauração, a sua vida vai ser o melhor ano que você vai desfrutar. O seu casamento vai ser o melhor casamento que você vai desfrutar. O seu relacionamento com as pessoas vai ser o melhor relacionamento para você desfrutar. Se você perdeu algo, você perdeu uma casa, eu perdi uma casa, vai ser 7 vezes melhor que o que eu morava. Aleluia! O meu casamento hoje está muito melhor, irmãos, de quando eu casei. Às vezes as pessoas dizem: o começo é romântico. Meu casamento hoje está muito melhor, a minha história está muito melhor, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha história, Deus está fazendo algo, está muito melhor, irmãos. Sabe por quê? Porque o restaurador colocou as suas mãos, Jesus colocou as suas mãos, e é muito mais valoroso. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Aleluia! Essa noite é uma noite de o Senhor restaurar algo na sua vida. Essa noite o Senhor quer abrir uma porta. É algo profético nessa noite, irmãos. É algo por fé nessa noite. Se você está aqui nesse lugar, eu não sei qual tem sido a sua história, eu não sei qual foram os teus traumas, o que você perdeu durante esses anos. Eu não sei se você perdeu o sonho, se você perdeu o encargo, se você perdeu o chamado. Eu não sei o que você tem perdido nesses dias, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus está abrindo uma porta para restituir tudo que perdido foi. Tudo, anos que você perdeu, de repente desfrutar com a sua família, Deus vai restaurar, irmão. Anos que você perdeu para desfrutar com seus filhos, Deus vai restaurar, irmão. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de Deus restituir algo na sua vida. Márcia, a minha saúde, Deus vai restituir. Ele não vai só curar você, Deus vai restituir o seu vigor. É o meu casamento, Deus vai restituir o teu casamento, irmão. Mas não tem jeito, Márcio, não tem jeito, é tantos anos. Deus vai restituir. Eu não estou com meu pai tantos anos, Deus vai restituir. O que eu perdi foi muito dinheiro, Deus vai restituir. Deus vai trazer em dobro. Nessa noite eu quero declarar: Deus muda a tua sorte, irmão. Deus muda a tua sorte e começa a restaurar, começa a restituir.